Pergunta sensacional, porque é o seguinte, eles listam o Código Penal e leis penais, mas em momento algum há, pelo menos nos documentos que a mídia solta, né, vaza, não há uma única menção a um fato delituoso, ou seja, no dia tal, o Alan dos Santos usou as redes sociais ou o seu programa no canal Terça Livre para poder praticar o crime XYZ dizendo isso e aquilo, ou fazendo isso ou aquilo. Não há uma tipificação penal. Foi muito bem pontuado por você, porque só tem citações de Código Penal, só tem citações de leis penais. Não existe um único fato criminoso. Até mesmo a questão da ameaça, que muitos falam, a juíza arquivou o pedido do Ministério Público, exatamente por não haver o fato criminoso. Tudo que está sendo falado contra mim é uma narrativa, um castelo de areia, mas que é sustentado pela mais alta corte do país, algo que não andaria em qualquer instância, sendo que eu não posso estar sendo julgado pelo foro de quem deveria poder ser julgado no Supremo Tribunal Federal, porque eu deveria passar por um processo comum. Ana, não tem nenhuma... Eu não sou indiciado, Ana. Em todas essas acusações, eu não sou indiciado, não existe processo. A maior dificuldade minha aqui nos Estados Unidos é sentar com um advogado que está trabalhando no meu caso e explicar para ele. Aí ele fala assim, tá, e aí qual é a acusação? Fala assim, não existe acusação. Tá, e como é... Ele, por exemplo, quando alguém pergunta, né, when have you been indicated, sabe? Quando você foi indiciado? Eu falei, não, eu não fui indiciado. Assim, eles ficam até duvidando se eu estou traduzindo corretamente o que está acontecendo. Porque é tão insano, tão sem pé nem cabeça, que é uma pura perseguição pessoal contra mim que o Alexandre de Moraes está travando. Eu estou lutando sozinho, né? Eu não faço parte de grupo, não sou filiado a partido político, não vou me candidatar, não tenho pretensões políticas, não quero entrar na esfera da política eleitoral e sou perseguido simplesmente porque eu falo aquilo que incomoda dessa turma. Assim, não existe, porque não é um processo. É um inquérito que... A natureza do inquérito que o Alexandre de Moraes está fazendo, ela surge com o Dias Toffoli e foi para perseguir o procurador Diogo da Lava Jato, que fez críticas à Suprema Corte à época. E aí, nesse inquérito, seria para investigar coisas que acontecessem dentro das dependências do STF. Aí depois o colegiado decidiu que as dependências do STF é todo o território nacional. E aí qualquer palavra que é dita como crítica à Suprema Corte ou decisões de membros da Suprema Corte virou então essa nova língua, né? Virou ataque às instituições. Então, eu não tenho como apresentar nada, porque não existe um processo em andamento. A única coisa que meu advogado pode fazer, e é o que ele está fazendo, é entrar com mandados de segurança, apelando para outros ministros para que essa decisão monocrática do Alexandre de Moraes seja revisada. Porque, infelizmente, uma decisão monocrática de um ministro da Suprema Corte não pode ser desfeita por outro ministro. Na composição atual, ou o Alexandre para de ser esse louco, insano, tirano que está perseguindo as pessoas, ou ele vai continuar fazendo isso aí até que o Senado acorde e ingresse um processo de impeachment contra ele. Talvez eu creio que nesse ano eleitoral, essa perseguição dele seja o medo de que eu possa falar para as pessoas o que elas podem conseguir se elas elegerem bons senadores para o ano que vem. Então, a única coisa hoje que eu tenho é o site alandosantos.com. Inclusive, algumas pessoas têm dificuldade de acessar o site e elas têm que mudar DNS ou usar o navegador Opera, Firefox, mas é a única via que eu tenho hoje, é o site alandosantos.com, lá onde as pessoas podem assinar um dos conteúdos ou fazer doações pelo chat. Não tem outra via, eu estou em outra casa, vocês podem perceber que aqui é diferente, tem menos luz, porque eu não podia mais pagar a casa que eu pagava antes, e nem sequer posso pagar remédio, terapia da minha filha que está se recuperando de meningite e encefalite. Agora, essa turminha de jornalistas da esquerda, eles estão, para eles dane-se, né, se eu estou passando por isso. O que importa é censura, eles estão celebrando a censura. É óbvio que eu não esperava que os jornalistas de esquerda se sensibilizassem com essa questão toda. O que me espanta, Augusto, é que realmente algumas pessoas ainda não entenderam o que está em jogo. Eu só tenho o site alandosantos.com para poder sobreviver e continuar fazendo meu jornalismo, enquanto o Alexandre de Moraes manda derrubar toda a conta que eu faço nas redes sociais para alcançar as pessoas. Eu não tenho informação nenhuma disso, porque eu vou nos lugares, inclusive tenho amigos que são policiais na Interpol, na Polícia Federal no Brasil. Eu tenho amigos que são policiais aqui, gente que trabalha em alto escalão do governo americano. Até agora nada, eu vivo normalmente aqui, normalmente. Eu inclusive chego a brincar aqui, falando com as pessoas, porque o lúdico nessas situações de sofrimento, elas são importantíssimas, né?
Até o Victor Frankl fala isso, né? Que fazer piada em momentos difíceis foi o que sustentou muitas pessoas no campo de concentração nazista. Eu tenho que ficar brincando aqui, falar assim, Alexandre de Moraes, pede pro Mickey, né? Porque você não pode, ele não tem mais para quem pedir, ele só pode ficar derrubando rede social e fazer o país parar, né? Nós estamos vivendo um tempo de guerra, tem que parar de tratar dos assuntos de guerra para tratar dos caprichos do Alexandre de Moraes. É o que eu falo para ele, eu não sei o que a Interpol tá falando de mim ou não. Só sei o seguinte, ele só tem para pedir pro Mickey agora, porque ele não tem mais o que fazer. Mas, inclusive, teve um parecer contrário do Ministério Público também. Não vejo como desafio. O que desafiar é quando você está fazendo algo de errado, alguém manda você parar de fazer aquele algo de errado e você vai lá e continua fazendo algo de errado. Continuar fazendo o que é certo e alguém manda você parar de fazer o que é certo, não é desafiar, é simplesmente exercer a minha liberdade de expressão e a minha liberdade de imprensa. Qualquer coisa que eu faça e fale, desde que não seja criminoso, óbvio, eu estou salvaguardado dentro do direito brasileiro e dentro do direito americano. O tratado de extradição ele é muito claro. Tem que ser crime no Brasil e crime nos Estados Unidos. E não há um fato criminoso, também. Agora ninguém consegue mencionar um único, mísero fato criminoso. É só citação do Código Penal. É como se eu quisesse ficar citando o Código Penal contra alguém sem dizer, olha, quando é que você praticou esse crime? Então eu não vejo como desafio aquilo que eu estou fazendo. Eu vejo como um exercício cidadão. Porque eu sou cidadão brasileiro, estou exercendo a minha cidadania. Eu posso falar? Eu tenho liberdade para falar? Posso. Eu tenho liberdade de expressão? Tenho. Eu tenho liberdade de imprensa? Tenho. Tudo isso está garantido por lei? Está. Eu estou fazendo isso? Sim. Onde há desafio nisso? Então, meu advogado já fez um pedido para... agora esqueci o nome, né? Se comissão, acho que é a Comissão dos Direitos Humanos da OEA. Então ele já fez o pedido, porque antes de entrar com um pedido de processo na OEA contra o Alexandre de Moraes, de violação dos direitos humanos, isso precisa passar por uma comissão. E nós estamos fazendo isso. O Alexandre de Moraes já está sendo alvo de pesquisas e investigação de denúncias contra os direitos humanos, porque na minha situação, o que há é uma clara violação dos direitos fundamentais. Eu não posso falar, né? E se eu falar, ele diz que eu estou cometendo crime. Agora, quando qualquer pessoa pergunta, Alexandre, qual é o crime que eu estou cometendo, ele é incapaz de dizer. Ele e a doutora Denise da Polícia Federal. Nós estamos recorrendo a cortes internacionais, mas o processo é lento. Isso demora e o Alexandre conta em querer me desidratar, fazer com que eu fique absolutamente sem dinheiro, até mesmo para poder pagar advogados. Nós não estamos num cenário político eleitoral no Brasil. Porque em 2008, quando começaram as denúncias da Folha de São Paulo, Estadão, Veja, na época o Reinaldo Azevedo fazia denúncias corajosíssimas, da presença do nome de Marcelo Carvalho no laptop de Raul Reis, líder das Farc. O Brasil estava combatendo as Farc, que invadia inclusive território da Amazônia. A Folha de São Paulo tem várias denúncias da Farc usando-se de extração ilegal de madeira para poder vender, inclusive narcotráfico lá na região amazônica. A imprensa, depois de um tempo, simplesmente se calou e deixou com que o Lula regasse a imprensa com dinheiro. De lá para cá, eu não vejo mais uma disputa eleitoral. Ou o Brasil arranca do debate público por meio do debate mesmo, né? Não estou aqui falando nada de violência, nada disso. Estou falando ou o povo brasileiro toma a decisão de varrer para sempre o comunismo e o poder do Foro de São Paulo, ou nós seremos subtraídos, como foi subtraído o Chile, como foi subtraído a Venezuela e a Argentina. E o Alexandre de Moraes, ele é parte nisso. Ele é parte desse processo de transformar o Brasil no paraíso do PCC, do Hezbollah, das Farc, do Comando Vermelho, porque os narcotraficantes são soltos, jornalistas são mandados para prisão, políticos são mandados para prisão, perde-se mandato se você foi eleito democraticamente, e o próximo passo, pelo jeito que o Alexandre de Moraes está fazendo como presidente do TSE, vai ser declarar quem vai ser presidente ou não, independente do resultado das urnas. O Alexandre de Moraes é um tirano que precisa ser parado. Zé. Politicamente, Alan, você está inserido em algum grupo, está fazendo campanha para alguém? Como é que está a sua posição atualmente? Zé, eu não tenho nenhuma inscrição em grupo nenhum, né? Eu não sou filiado a partido político. Eu sou jornalista cadastrado aqui nos Estados Unidos na Society of Professional Journalists, um dos mais antigos sindicatos de jornalistas do mundo. Eu sou jornalista e, óbvio, vendo o cenário político brasileiro, eu tenho que pensar no quê? Em novembro,
desculpa falar isso aqui, mas é necessário. Em novembro, um traficante foi foi baleado, foi parar no hospital. Aí lá no hospital, isso no interior da Bahia, o grupo rival chegou lá, degolou a cabeça do cara, deixou o corpo lá e foi embora. Como jornalista, eu preciso ter uma escolha política para dizer, gente, isso aqui é um absurdo. No caso dos 3 meninos que morreram em Belford Roxo, uma atrocidade, um troço horroroso, só porque eles parece que tinham roubado uma gaiolinha. Eu preciso ter uma identidade política para dizer para as pessoas, gente, isso aqui é uma barbárie, isso aqui é um horror. Como no caso do menino que morreu com um tiro de arma, foi morto com arma de fogo no interior do Pará, numa tribo indígena. Depois cortaram o corpo do garoto todo em pedacinhos, deixando o fígado e o coração e jogando o resto do corpo no fundo do rio com um pedaço de pedra. Eu preciso ter um lado político para dizer para as pessoas que isso é um absurdo? Não. Agora, a esquerda precisa ter um lado político, né? Os jornalistas de esquerda, eles precisam ter assim, um compromisso, inclusive partidário, com certos políticos para poder abafar isso que eu acabei de falar aqui para vocês, esses fatos que são horrorosos. Quando eu falo aqui pro pessoal em inglês, tem gente que custa acreditar que isso está acontecendo num país como o Brasil. Então eu acho que se nós queremos lutar contra o narcotráfico e temos pela primeira vez um presidente que de fato cita a Sagrada Escritura, é temente a Deus, está querendo fazer o que é certo, fica naquele sufoco do Congresso, tendo que dialogar com o Centrão, tendo que fazer o país andar. Eu preciso ter um lado político para dizer o seguinte, olha, eu prefiro o país sem roubo, sem criminalidade, sem corrupção, caminhando para frente, temente a Deus. Eu acho que para isso não precisa de filiação e nem lado político. Muitos jornalistas no Brasil não sabem da existência do CPUSA, né? Que é o Communist Party of the United States. Quem quiser depois dar uma olhadinha no Road to Socialism, que é a carta do Partido Comunista dos Estados Unidos, é a mesma carta do Partido Democrata. Ou seja, não é teoria da conspiração nem aqui nem lá na China. Bem, o povo americano é muito menos politizado até mesmo do que o povo brasileiro. O número de estados e o número, inclusive, da população que fica ali naquele swing state, né, que vai para um lado, vai para o outro, é enorme. E as pessoas estão começando a perceber. O número de pessoas que estão vindo para cá, para a Flórida, de outros estados que são dominados pelos democratas, é enorme. O povo americano, aos poucos, começa a compreender, começa a entender que, de fato, deixar nas mãos dos democratas, mesmo aqueles democratas que talvez não sejam apoiadores, por exemplo, de Bernie Sanders e companhia, está sendo um perigo para os Estados Unidos. E eles estão percebendo isso. Daqui a pouco vão ter que enviar os seus filhos para uma guerra que eles nunca quiseram ter participado. Então, cada vez mais, a força do Partido Republicano, sobretudo uma parte do Partido Republicano que é mais pró-Trump, tem aumentado cada vez mais. A direita americana tem crescido politicamente exatamente por causa dessas políticas o preço do gás, da gasolina, né? Fala gas aqui, acabei falando gás. Mas o preço da gasolina que sobe sem parar aqui nos Estados Unidos, e não é culpa do governo brasileiro, antes que alguém diga, depois que o preço da gasolina aqui nos Estados Unidos está subindo por causa da culpa do Guedes ou coisa do tipo, o povo americano está começando a acordar, está começando a compreender que não se trata de uma questão política eleitoreira, mas se trata de patriotismo e de defesa da nação.